Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Nós temos nesta manhã, mais uma vez, a oportunidade, de acordo com aquilo que nós subscrevemos na nossa Constituição, nós temos ainda uma oportunidade de sermos instruídos pela palavra do Senhor no processo onde nós estamos em oração, em busca diante do Senhor, para a eleição de oficiais da Igreja do Senhor Jesus. Portanto, nesta manhã, nós vamos mais uma vez olhar aquilo que a palavra do Senhor nos diz a respeito de tudo isso. Quero convidá-los, então, a abrir a palavra do Senhor em dois textos. Primeiro, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do verso 1. A palavra do Senhor nos diz: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja o marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Ainda, acompanhe comigo, por favor, na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, a partir do verso 5. A palavra do Senhor nos diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós nos encontramos diante da palavra do Senhor e nós pedimos ao Senhor que nos abençoe, ó Pai, no entendimento da mesma. E, ó Deus, também nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor mesmo esteja agindo na tua igreja, no teu povo, para que nós possamos, ó Pai, instruídos pelo teu Santo Espírito, eleger, ó Deus, homens capazes, ó Pai, de estar, ó Deus, desempenhando os ofícios que o Senhor mesmo destinou para a igreja do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus.
Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor e as qualificações que nós temos para os oficiais da igreja, muitas vezes nós sempre nos perguntamos, né, quem será suficiente, né, para essas coisas? Nós precisamos compreender primeiro que a característica fundamental, e se você perceber aquilo que a palavra de Deus diz, ela está apontando para o modelo que é Cristo Jesus. Portanto, Deus nunca irá baixar o padrão para a sua igreja, mesmo sabendo que nós somos pecadores e que nós temos as nossas falhas. Mas a palavra do Senhor, ela sempre coloca aquilo que é o padrão de Deus para a nossa vida, que reflete exatamente quem Cristo Jesus é. Então, quando nós falamos de liderança e governo na IPB, nós sabemos bem que nós temos aqui dois ofícios, né? Nós chamamos dois ofícios e nós temos em um desses ofícios duas funções. Quando nós falamos a respeito de presbíteros, nós estamos ligados àquilo que principalmente vem o nosso sistema de governo e o nome da nossa igreja presbiteriana, por causa do governo de presbíteros. Nós não temos dois ofícios aqui, mas nós temos duas funções no mesmo ofício, ou seja, dentro do presbiterato nós sabemos bem que nós temos presbíteros regentes que são eleitos pela Igreja do Senhor, do meio da Igreja do Senhor, e esses estão encarregados do governo da igreja, também pastoreio da igreja, mas nós temos também uma outra função, que seria o presbítero docente, que no caso nós chamamos de pastores do rebanho, que tiveram ou que se formaram para isso, fizeram um processo para isso, foram ordenados e separados de forma integral ao ministério. Isso tudo nós apreendemos daquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós já ouvimos no domingo passado falando a respeito daquilo que a palavra de Deus nos fala a respeito de todos os nomes, né? E sabemos que são termos intercambiáveis, portanto, bispo, supervisor, presbítero. A palavra de Deus está usando apenas nomes que indicam a função desse presbítero, ou seja, aonde ele atua. Portanto, isso é algo que a palavra de Deus estabelece. Em Atos, nós temos o texto, no capítulo 14, verso 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, e depois de orar com jejuns, o encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Nós temos também, quanto aos diáconos, no capítulo 6, verso 3, que diz: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Tudo isso nós temos aqui na instituição do diaconato, relatado em Atos. Mas quando nós olhamos um termo que nós lemos no primeiro texto, diz que eles o encomendaram ao Senhor. E a palavra é exatamente essa, paretento, mas era algo como se você coloca diante, ou como se um soldado que está em treinamento é colocado diante daquele que é o seu comandante, que a partir daí também ele irá ser treinado para isso, tá? Então a ideia é exatamente essa, e que aponta para o ato que nós temos de ordenação, quando se ordena algum oficial, o separando para esse serviço. Aquilo que nós estamos fazendo é colocando ele diante daquele que é o comandante, no caso aqui tirando o termo do texto, que era um termo militar, colocando ele diante do comandante, de onde ele receberá as ordens. Portanto, as ordens para um oficial, ela emana direto da palavra de Deus e não daquilo que normalmente nós temos no nosso inconsciente, de que há o pastor ou um bispo maior, que ele que vai determinar aquilo que o oficial vai fazer. Nós entendemos que ao encomendá-lo diante do Senhor ou ordená-lo para essa função, ele receberá as instruções diretas daquele que é o comandante, que é Cristo Jesus. Portanto, as ordens estão naquilo que a palavra de Deus diz e não apenas naquilo que seria uma tradição da própria igreja.
Há um autor falando a respeito de liderança e que normalmente nós nos perguntamos a respeito disso. E ele fala que liderança é uma arte muito mais do que ciência, ou seja, é algo que é apreendido, ou seja, vai aprendendo. Mas as qualidades aqui que nós temos no texto relatado, essas qualidades são geradas por meio do Espírito Santo a partir do entendimento da palavra de Deus e dessa caminhada progressiva de santificação. Deus vai gerando tudo isso em nós. Portanto, são qualidades baseadas no caráter de Deus sendo formado na vida do líder. Tá? As diferenças sempre, nós temos diferenças de liderança para aquilo que é secular e para aquilo que nós temos dentro da igreja. A ênfase bíblica aqui está não na maneira como o mundo vê a liderança, mas é exatamente espelhando o caráter de Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos, e você vai perceber nessa manhã, juntando os dois textos, nós temos 21 qualidades ou qualificações para presbíteros e diáconos. Algumas são inerentes apenas a um, mas dessas 21 qualidades estão exatamente apontando para aquilo que Cristo Jesus é. Portanto, diferente daquilo que o mundo vê de liderança, que está muitas vezes na questão da aparência, extroversão, personalidade, humor, tudo isso são características fundamentais para um líder, mas no contexto secular. Dentro daquilo que a palavra de Deus diz, nós temos outras qualificações. Portanto, as qualificações e responsabilidades aqui da liderança, qualquer igreja, então, que aspire ser forte e fiel, precisa estabelecer um padrão alto, extremamente bíblico para a sua liderança. E aqui nós vamos perceber que a palavra de Deus, ela se enquadra aqui, palavra, procedimento, ou seja, na forma como nós falamos, mas também no proceder, não apenas naquilo que se fala, mas naquilo que é feito, no agir, no dia a dia, é o padrão que a palavra de Deus coloca para as nossas vidas. Então aqui nós temos principalmente aplicado a questão do presbítero, a palavra de Deus nos fala, né, que aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Não é que a Bíblia está dizendo que você vai correr atrás do ofício, porque já de muito tempo, Calvino mesmo já dizia que o ofício vai atrás daquele que Deus escolheu, mas o aspirar aqui no texto diz respeito a esse desejo de servir ou de ser chamado por Deus e, portanto, você tenha a aspiração de servir ao Senhor como um oficial da igreja. Aí ele diz, excelente obra almeja, ou seja, no sentido legítimo daquilo, entendendo exatamente que Deus age em nós para que nós possamos servir ao Senhor. O aspirar tudo isso é algo legítimo, não correr atrás de outras maneiras, de outras formas, que não seja aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Mas é interessante notar que nessas características todas e qualificações, a maior parte, a maioria absoluta, ela está do lado do ser e não do fazer. Se a gente olhar as características, nós vamos perceber que tem ser e fazer, mas a maior parte dessas características de Timóteo, 1 Timóteo no capítulo 3, também em Tito no capítulo de número 1, ela está ligada a ser muito mais do que fazer. Então, olhando para essas qualificações aqui, olhando nos dois textos, e nós estamos pegando esses dois textos nessa manhã, nós vamos perceber então que nós temos nessa divisão do ser algumas questões também relacionadas a, primeiro aqui, de caráter e temperamento, ou seja, considera-se o jeito de ser da pessoa. E aqui nós temos a primeira qualificação, que ele está dizendo em 1 Timóteo, no capítulo 3, verso de número 2, ou seja, que seja temperante, e em Tito ele usa outro termo, falando que tenha domínio de si, mas os dois estão falando da mesma coisa. Ou seja, de um poder ou virtude pela qual o homem pode refrear os apetites desordenados. Ele está falando do jeito de ser.
ainda de caráter e temperamento, ele diz, tanto em 1 Timóteo quanto Tito, fala não violento, porém cordato. No mundo hoje, onde a gente muda termos, né, nós mudamos, muitas vezes alguém que é violento fala, não, é porque eu sou alguém enérgico, é porque eu sou alguém assertivo, né? Isso não cabe dentro daquilo que a palavra de Deus diz, porque ele diz a respeito disso, falando que não seja violento, mas que seja cordato. Cordato, aquele que concorda, que tem gênio manso, pacífico, sensato, prudente. Tudo isso aponta para esse termo que a palavra de Deus nos mostra, colocando em opostos aqui. Ser violento e cordato são coisas que elas não se juntam, tá? Não adianta muitas vezes a gente tentar mudar aqui a terminologia, mas são termos opostos. E é isso que a palavra de Deus está colocando. Ela coloca no extremo ao outro, falando a respeito do caráter e do temperamento. Ainda diz, em meio a tudo isso, lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, verso 3, fala aquele que é inimigo de contendas, ou seja, contenda, altercação, controvérsia, debate, disputa, litígio, demanda. Tudo isso nós sabemos que em alguns momentos da nossa caminhada nós não podemos confundir as coisas. Apologética não é briga. A apologética, que é um termo teológico, ela não diz respeito a uma briga. Se a apologética ela não for para a glória de Deus, se ela não for para anunciar aquilo que Cristo Jesus fez por nós, não serve de nada. Esses debates que nós muitas vezes tomamos conhecimento, hoje nós somos bem bombardeados com isso na internet, né? As pessoas tentando debater teologia num nível parece que tão profundo, e aqueles que não entram ali e não conseguem compreender as terminologias, eles nem dão muita atenção. Nós vivemos um tempo assim, mas isso tudo não diz respeito à questão da apologética. Na verdade, isso é apenas uma briga, ou gostar de uma briga mesmo, de uma controvérsia, de uma disputa. E a palavra de Deus diz, olha, não é isso que Deus quer de nós. Ou seja, lembre-se, isso ainda está dizendo, falando a respeito do jeito de ser da pessoa, do caráter e do temperamento. Ainda a palavra de Deus nos diz em Tito, uma qualificação é que não seja arrogante. Isso é algo que a palavra de Deus ela condena do começo ao fim. Vocês já perceberam que, principalmente no Antigo Testamento, nas poesias hebraicas, uma das coisas que a palavra de Deus sempre fala que Deus aborrece e abomina é a arrogância. E aí ele coloca termos que se aplica a isso para que a gente entenda. Altivo, soberbo, né? Olhar para cima. E aí a palavra do Senhor sempre usa termos fortes também para isso. A palavra de Deus nos fala que aquele que tem olhar altivo parece estranho, né? Quando a gente lê o texto, ele fala que Deus quebrará o queixo, quebrará os dentes. Né? A gente fala como? Que linguagem violenta. A palavra de Deus está relacionando exatamente aquilo que é a arrogância, ou seja, aquele que olha para cima como se não houvesse um Deus maior, criador de todas as coisas, e que ele normalmente acha que o fim é ele mesmo. Isso não cabe naquele que é um oficial da igreja do Senhor Jesus, porque acima de tudo ele se submete ao senhorio de Cristo, que é o Senhor da igreja, que é o pastor da igreja, portanto ele não pode ser arrogante. Ainda no temperamento, lá em Tito diz que não irascível, né? Não propenso à irritação, que não se irrita facilmente. É uma das coisas que do nosso tempo, né? Que às vezes a gente fala assim, não, mas o problema são as pessoas, né? Os problemas são as pessoas. E às vezes a gente esquece que nós que escolhemos a irritação, né? Nós que escolhemos a nossa forma de ser, e a gente não olha exatamente para aquilo que há em nós. E às vezes a gente pensa, mas como que nós vamos chegar em meio a tudo isso, né? Nós às vezes olhamos para os nossos relacionamentos na sociedade, no nosso dia a dia, né?
sempre a gente usa a desculpa do tanto de trabalho que nós temos, do trânsito que os outros não sabem dirigir, né? Sempre os outros que não sabem dirigir. E aí nós entraremos com tudo isso para dentro da igreja, sempre isso será um prejuízo muito grande diante de tantos conflitos e desafios à palavra do Senhor que requer de nós. De novo, eu preciso lembrar do exemplo de Cristo Jesus. Jesus é esse exemplo e padrão maior. Quantas vezes Jesus ele era atacado, ele mesmo, diretamente, falava que ele era glutão, que ele comia com pecadores, né? E ele não reage nesse sentido. Aí a gente lembra de Jesus no templo, mas aí nós vamos lembrar também que ele está cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz: o zelo da tua casa me consumirá, no dia que ele pega o chicote e expulsa as pessoas do templo. Nós até estudamos um livro como esse, qual é o padrão de Cristo? Bom e bravo, mas não irascível. Não irascível, porque esse não é um padrão que a palavra de Deus permite. Ainda, esse é o primeiro e é o que determina, é quase que aquele que determina todos os outros. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2, e Tito capítulo 1, verso 5, ele diz que seja irrepreensível, que não dá motivo à repreensão ou censura. E nesse sentido ele coloca que o ser irrepreensível, ou seja, nesse comportamento ou no hábito aqui, o modo de agir, de proceder da pessoa, ele coloca isso tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Ou seja, o testemunho dessa irrepreensão, ela precisa também ser fora da igreja, tá? Que não dá motivo à repreensão e que não tem nenhuma censura. Ainda de comportamento apto, mas ainda na classe do ser. A palavra de Deus diz que, lá em Timóteo 2 e Tito 1,8, que seja sóbrio, seja moderado, não dado a excessos, especialmente no comer, beber e vestir, né? Que seja sóbrio. No ser ainda, qualificação aqui, modesto, 1 Timóteo 3, verso 2, que pensa ou fala de si sem orgulho, né? Ou seja, aquele que é humilde. E, de novo, o padrão ele é inverso daquilo que o mundo vê. Ou seja, o mundo ele te fala, você precisa falar bem de você primeiro para que os outros falem bem de você. Você precisa se apresentar, né, ter um marketing próprio daquilo que você é. Aí a palavra de Deus diz, não, aquilo que Deus requer de um oficial é que ele seja modesto, ou seja, que pensa ou fale de si mesmo sem orgulho. Ainda de comportamento e hábito não dado ao vinho. Aqui nós temos várias controvérsias no nosso meio, mas nós sabemos que a chave para tudo isso é a gente entender exatamente o nosso, aqui, o contexto, né, daquilo que a palavra de Deus nos dá, e sempre mostrando esse equilíbrio que há. Eu não entro nessas vertentes onde vai tentar defender Jesus, que o vinho que Jesus ele transformou água em vinho não tinha álcool. Nós não temos razões para dizer isso, que naquela época o vinho não tinha álcool. Caso contrário, a palavra de Deus não estava falando tanto do vinho, ou seja, suco de uva, por mais que você tome aí, no máximo pode dar alguma indisposição aí. Mas a palavra de Deus está relacionando sempre a isso. Então a condenação sempre foi aquilo que a palavra de Deus nos mostra, de ter uma moderação em meio a tudo isso, mas nós sabemos de pessoas a pessoas e pessoas, nós sabemos de problemas que nós temos e, portanto, para algumas pessoas, não ser dado ao vinho é zero, é zero. Nós sabemos disso, nós sabemos dessa relação com respeito a cada pessoa, né? E sabemos bem que muitas vezes o nosso padrão de falar assim, não, mas eu sou moderado, eu tomo só o tanto que eu nunca fiquei alterado, né? A gente sabe que a régua de medir de algumas pessoas sempre é meio complicada, né? Ele sempre está falando de si mesmo,
Mas nós precisamos olhar para tudo isso e atentar para aquilo que a palavra de Deus diz, ou seja, nós precisamos ter domínio de nós mesmos, mas a palavra de Deus ela não está condenando aqui a questão da bebida, mas ela está colocando isso num contexto de temor do Senhor. Ainda do hábito aqui, considerando o modo de agir, a qualificação não avarento, tanto em Timóteo quanto Tito fala nem cobiçoso de torpe ganância, ou seja, a avareza, desejo, né, e apego exagerado no acumular. Isso sempre foi algo que a palavra de Deus condenou. Isso também é uma das características que Deus não quer naquele que é líder na casa do Senhor. Ainda no comportamento e hábito, que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, na vergonha, no laço do diabo. Ele deve ter boa reputação perante os da igreja e também daqueles que são de fora, que nós nos relacionamos na nossa sociedade. Qualificação ainda, amigo do bem, Tito capítulo 1, verso 8, ou seja, afeiçoado àquilo que promova o bem. Justo, Tito capítulo 1, verso 8, conforme a justiça, literalmente no texto, ou a razão, ao direito, reto, imparcial, íntegro, homem virtuoso, que observa exatamente as leis da moral ou da religião. Tudo isso vocês podem perceber que nós ainda estamos naquilo que é o ser, né, de comportamento e hábitos aqui. Tito capítulo 1, verso 8, ele nos fala que seja piedoso, ou que tenha amor e respeito às coisas sagradas, né, misericordioso, compadecido. Isso é uma característica que Deus requer daquele que é líder na igreja do Senhor. E agora, uma das qualificações, e passando aqui habilidades e competência ou maturidade, porque ele liga, os dois textos ligam a essas coisas. Se você percebeu, nós temos um termo em Timóteo, quando ele fala apto para ensinar. Esse termo está ligado diretamente à função de presbítero. Ele não aparece na função de diácono. É o único termo que se aplica no fazer, que está diretamente ligado ao ofício de presbítero. Portanto, o ser apto para ensinar. A gente sempre se pergunta, é aquele que ensina publicamente tudo? Nós temos vertentes de tudo isso, ou seja, é aquele que de fato conhece as Escrituras e está pronto a instruir o outro com base nas Escrituras e não naquilo que ele acha, mas pelo conhecimento verdadeiro e autêntico daquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, todo presbítero deve ser ensinador e pastor segundo os padrões bíblicos. É isso que a palavra de Deus nos diz. Quando nós olhamos no texto de Atos, ele diz também a mesma coisa: atendei por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Na prática do fazer, o apto para ensinar está ligado ao ofício de presbítero. Qualificação ainda, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Isso está ligado tanto a um quanto a outro, ou seja, de ser de fato experimentado na fé, não somente relacionado à questão da idade, porque nós vimos exatamente que quando Paulo comissiona Timóteo, ele tinha mais ou menos por volta dos 30 anos. A maturidade aqui estava ligada ao conhecimento bíblico que Timóteo conhecia desde a infância, que tinha sido ensinado ali, quando a palavra de Deus nos diz, pela sua avó e pela sua mãe. Portanto, essa competência ou maturidade diz respeito ao conhecimento de Deus, tá? Diz respeito, ou seja, se aliar as duas coisas, melhor ainda, tempo de vida com tempo de andar com Deus, de conhecimento da palavra de Deus, melhor ainda. Mas a palavra de Deus não está apenas restringindo a uma questão de idade, tá? Novato sem maturidade na fé, é o que diz aqui. Ainda de ser dispenseiro de Deus, ou aquele que distribui, como Tito, no capítulo 1, verso 7, também nos mostra. E aqui, situação conjugal e familiar. O texto fala
esposo de uma só mulher, tanto em Timóteo quanto Tito. Algumas vertentes vão dizer aqui, primeiro, que obrigatoriamente ele terá que ser homem casado com uma mulher, naturalmente. Segundo, que em toda a sua vida ele tenha sido casado com apenas uma mulher, isto é, que não tenha casado outras vezes. E terceiro, que ele não pode ser poligâmico, pois em algumas sociedades e culturas isso ainda é a situação legalmente permitida. Eu quero lembrar os irmãos que nós já temos instruções dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Os irmãos sabem que, com respeito a essa relação de divórcio e novo casamento, nós temos as cláusulas de exceção, tanto na nossa confissão de fé de Westminster, com base naquilo que a palavra de Deus diz. Portanto, essa relação também, até mesmo naquilo que o Conselho avalia, isso está, de acordo com decisão da IPB, está a juízo do Conselho da Igreja permitir ou não que seja candidato aquele que esteja num segundo casamento. Isso está debaixo da ação do Conselho como decisão da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas, nesse sentido, de fato, o texto falando de esposo de uma só mulher. Não exatamente que todos obrigatoriamente sejam casados, né? E aqui alguns vão falar, não, o solteiro não poderia. Não, o texto não está dizendo isso, mas está apontando para essa situação conjugal e familiar. Tá? Então, volto a lembrar que dentro da avaliação do Conselho, está debaixo do poder do Conselho permitir ou não que alguém, no segundo casamento, dependendo da ação que foi feita, dependendo dos motivos, que seja um oficial ou não. Hospitaleiro, que dá hospedagem por generosidade ou bondade, que acolhe com satisfação, e ainda que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E aqui, biblicamente, a responsabilidade maior, o governo do lar é do homem. Assim aprendemos e assim praticamos. Obviamente, essa não é uma tarefa a ser exercida pelo homem de forma isolada, solitária e autoritária. Tudo isso está num contexto familiar. Tá? E ele diz ainda que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, de acordo com Tito, no capítulo 1, verso de número 6, aqueles que estão debaixo da sua tutela. Aqui, então, ao chegar ao final, nós vamos perceber que aquilo que a palavra de Deus requer de nós é o entendimento de que o povo é impactado por líderes sérios, bem como por líderes infiéis, de acordo com aquilo que é o padrão bíblico, com aquilo que a palavra de Deus requer. Se nós negligenciarmos tudo isso, nós veremos o impacto disso na sua própria igreja. Por isso Deus se preocupa com a liderança de sua igreja. É por isso que o padrão que Deus estabelece é extremamente alto. E a gente no final sempre se pergunta, quem está apto para essas coisas? Quem estará apto? Somente debaixo da graça e da misericórdia de Deus, mas entendendo que de forma alguma nós vamos relativizar nenhum desses conceitos e falar, não, mas hoje isso não se aplica. Bom líder é aquele que de fato reconhece as suas falhas, os seus pecados, e está sempre pronto à correção da parte de Deus. E que a igreja percebe nele esse mover numa santificação progressiva dia após dia. A questão do governo, do entendimento de como isso é feito, como eu falei lá no início, é uma arte, ou seja, por meio de outros oficiais já experimentados, eles ajudarão a entender quais são, de fato, as tarefas e o ofício do presbítero, mas entenda que a palavra de Deus está muito mais preocupado com o ser do que com o fazer. Porque ele sabe que se nós tivermos o ser, se formos qualificados nisso, o fazer é mais fácil. Que Deus continuará nos instruindo assim. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude. E lembrando aos irmãos, no próximo domingo, no horário da escola dominical, nós estaremos diante do Senhor, escolhendo oficiais para a igreja do Senhor. Nós estaremos pedindo ao Senhor que escolha 7 homens
de acordo com a vontade de Deus, para o presbiterato, e assim 10 homens também para o ofício do diaconato. E eu quero pedir aos irmãos que redobrem as suas orações durante essa semana, e que em todos os momentos de oração da Igreja do Senhor durante essa semana, o nosso motivo principal seja que Deus faça a sua vontade na Igreja do Senhor. Que nós possamos orar com seriedade, lembrando daquilo que eles fizeram lá em Atos, quando eles encomendaram diante do Senhor. Eles estavam em oração e jejum diante do Senhor, para que Deus escolhesse aqueles a quem Ele queria. Não cabe a nós, portanto, fazer defesa de ninguém. Nós somos aqui dentro, a eleição é completamente diferente, porque é um ato espiritual, e nós entendemos que quem convence o coração de cada um é o Espírito Santo do Senhor. Até para que nós tenhamos a tranquilidade e paz necessária no nosso coração de saber foi Deus quem escolheu. Que todos nós possamos compreender isso. Nós não pedimos voto, nós não fazemos campanha, porque tudo isso está nas mãos de Deus, é um ato do Espírito Santo que convence, e nós não podemos tomar o lugar do Espírito Santo. Que nós tenhamos a convicção necessária, a seriedade necessária e o entendimento daquilo que Deus quer para nós, para que a igreja continue crescendo e fundamentada na palavra do Senhor. Vamos orar?